Fala turma, eu sou o Thiago Andreata, esse é o nosso NRCast, Conectando Pessoas e Negócios. Estamos aqui hoje para mais um episódio. Como eu prometi na outra ocasião, voltamos a falar hoje sobre a NR10 aqui com o nosso especialista Jairo Sobrinho. Antes da gente começar aqui o nosso conteúdo, lembrando você que ainda não segue o nosso canal, siga aí por favor e receba notificações sempre quando sair um vídeo novo. Não esqueça também de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece, com as pessoas da sua família, pessoal do seu emprego, todo mundo que você entende que conheça ou que se interesse por esse conteúdo. E no final lá do vídeo, se você gostou, deixa o seu like e o seu comentário, que é muito importante para nós. Muito bem, estamos aqui hoje, né, com o Jairo Sobrinho, nosso especialista de NR10, né? Lembrando, quem ainda não conhece o Jairo, nós temos lá no episódio 3, né, toda a história, trajetória, vivência profissional, empreendedora do Jairo. Então, quem não assistiu ainda esse conteúdo, corre lá, né? Perfeito. E conheça aí o Jairo. Jairo, mais uma vez, obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui conosco. E vamos voltar a falar sobre NR10. Legal. Não, Thiago, eu que agradeço, né? É sempre um prazer a gente poder estar aí nesse projeto. Vamos lá, tocar o barco aí, vamos falar de NR10. É isso aí, muito bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que nós já falamos nos outros vídeos, vamos trazer um conteúdo novo, algumas coisas vamos reforçar porque é um tema importante, são assuntos relevantes e quem não assistiu lá atrás não pode perder esse conteúdo, né? Bacana. Eu gostaria hoje de começar aqui contigo, Jairo, falando um pouquinho sobre treinamento. Eu entendo que hoje a parte de treinamento é um assunto que é de interesse amplo das empresas. Os empregadores estão cada vez mais preocupados em terem trabalhadores treinados e também percebo na classe dos trabalhadores essa preocupação de estar habilitado, de estar qualificado, né, para exercer aquelas atividades. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que é a NR10, o que a NR10 fala sobre esse assunto. Tá, então vamos lá. Treinamento, ele é um assunto de suma importância e até porque tem também uma questão que quando se fala de NR10, é bom a gente começar pelo treinamento, porque logo vem na mente treinamento. Então quando você fala NR10, o cara já pensa no treinamento de NR10. Isso é bom, né? Só que isso começa a se tornar um problema quando você resume a NR10 a um treinamento. Então quando você falar em NR10, né, qualquer pessoa falar em NR10, o que vier à mente seja treinamento, não, beleza, NR10 está tudo certo, o pessoal está treinado. Isso é um problema, né? Então, o treinamento ele tem uma grande importância, mas é baseado em tudo aquilo que a gente conversou no último episódio que nós conversamos sobre o assunto, sobre o prontuário, sobre a gestão do risco, sobre toda aquela questão. Se tudo isso realmente faz parte do treinamento, se o treinamento contempla essas coisas. Então, quando a gente fala de treinamento de NR10, é importante hoje, principalmente depois da revisão que a NR1 passou, acho que foi agora publicado em fevereiro de 2023, se não me engano, a revisão da NR1. Então, tem que se remeter à NR1, tem o que a NR10 fala e a gente tem que se remeter à NR1. É até interessante, quem sabe a gente não marca aqui um dia uma mesa redonda aí, para a gente conversar com todos os participantes do projeto sobre a NR1. Perfeito. Porque a gente tem que ter a NR1 como base para as demais NRs. Então, muita coisa vai estar lá na NR1, detalhando, e aí o resto ela deixa com a NR específica para determinado assunto. Então, o treinamento, o Thiago, hoje na NR1, ele está definido como inicial, periódico e eventual. Né? Que aí, para o pessoal se entender, esse que ela chama de inicial, no popular, aí, quando você conversa com as pessoas, elas chamam de formação. Eu tenho treinamento de formação. No caso da NR10, que é aquele nosso treinamento de 40 horas. Quando que o profissional deve fazer esse tipo de treinamento? Em qual momento profissional da carreira dele? Para começar a trabalhar. Perfeito. Eu vou começar a atuar em elétrica. Você tem que ter o treinamento esse inicial. É o básico e o mínimo. Você não pode trabalhar em eletricidade sem esse treinamento. Muito bem. Então, porque aí... E qualquer tipo de eletricidade, qualquer tensão... Vamos lá. Tá. Quando você... vamos separar aqui umas coisas. Lá no item 10.8 da norma, ela vai falar sobre habilitação, qualificação, capacitação e os treinamentos. Então vamos entender isso primeiro.
O que é a habilitação? A habilitação é um profissional que ele tem um curso de qualificação e esse curso dá a ele o direito dele chegar num conselho de classe e requerer uma habilitação. Quem habilita um profissional é um conselho de classe. Então, o CREA de engenharia ou os técnicos, né, o CFT, e aí você tem arquitetura, o CAL, enfim, você tem conselhos que analisam, você leva lá a documentação do seu curso naquele conselho e aquele conselho vai analisar a grade curricular do seu curso e vai ver quais as atribuições você tem. Então, eles te habilitam, ele te dá a habilitação. Então, agora, aí, pegar engenharia, aí o cara fala, agora eu tenho o meu CREA, né? Legal. Então, você tem a habilitação. Legal, é que nem um cara que ele sabe dirigir, mas ele não é habilitado. Então, não foi dado a ele poder para fazer determinadas coisas. O profissional habilitado foi dado a ele poder para se fazer algo. E aí ele tem que ter esse cuidado. Ele não pode, isso é interessante, ele não pode, isso está lá em resoluções do CREA, é lei, existe uma lei sobre essa questão, não vou me lembrar o número dela agora que vai falar sobre isso, que é vedado ao profissional aceitar um trabalho que ele não tem a qualificação para fazer. Então não é porque eu sou um profissional habilitado que eu posso sair fazendo... eu sou engenheiro eletricista, legal. Você pode fazer de tudo? Não, calma aí. Existem atribuições que foram lhe dadas e aquilo você pode fazer, dependendo da sua grade curricular. E aí entra uma outra questão também, que é eu sentir segurança para fazer aquilo. Porque aí tem toda a questão de experiência, né? Existem trabalhos, por mais que você acabou de se formar, você está com o seu CREA na mão, agora não é sair pegando trabalho para fazer. Existe uma questão de... E aí a lei vai falar sobre isso. Olha, você tem que fazer aquilo que você consegue fazer. Então, é até uma orientação muito boa de, esse serviço, tá, legal, não vou perder o serviço. Mas deixa eu chamar alguém aqui para estar comigo. Sei lá, o Thiago tem mais experiência nisso. Vou colocar ele nesse projeto junto comigo e aí eu aprendo com a experiência dele. A gente vai fazer junto, porque senão alguém pode morrer. Então, isso é muito sério. Então, esse é o profissional habilitado. O conselho de classe deu habilitação para ele trabalhar. Aí a norma fala do profissional qualificado. Quem é o profissional qualificado? O profissional qualificado é aquele cara que fez um curso na área da elétrica, porque nós estamos falando de eletricidade, mas é o qualificado em qualquer área, mas um curso na área de elétrica, numa instituição, esse curso, na verdade, é reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Um Senai, por exemplo. Um Senai, por exemplo. Não se resume somente ao Senai, mas vamos pegar um grande exemplo, o Senai. O cara fez lá um curso profissionalizante ou um curso técnico. O próprio curso de engenharia, o profissional que terminou a engenharia, ele é um profissional qualificado. Ele só vai ser habilitado quando ele for lá no CREA. Legal? Eu não fiz, eu não quero ficar pagando anuidade, não preciso recolher RT, lá na empresa que eu estou não pedem para eu recolher RT, que é um erro. Quando você contrata um engenheiro, o desempenho de qualquer cargo ou função técnica tem que ser com recolhimento de RT. Ele pode não recolher o RT lá no cliente para executar aquele serviço, mas na empresa que contratou ele tem que ter uma RT de cargo e função. Isso pelo CREA ele deveria ter essa RT de cargo e função ali, está trabalhando, ele recolhe aquela RT, é de carga e função, coloca lá o que ele faz e é uma RT só. Até para o currículo profissional dele isso é importante. Excelente, tá? Então é importante o profissional ter isso. Mas tem aqueles profissionais que falam, não quero ficar pagando anuidade nada para o CREA, não vou. Beleza, você é um profissional qualificado. Você não tem habilitação. Beleza? Beleza. Então esse é o profissional qualificado. Técnicos, engenheiros que não tenham registro no conselho de classe ou pessoas que têm um curso profissionalizante, enfim, cursos de qualificação. Ele pode trabalhar na área. Ótimo. E o cara que não tem curso, ele não fez curso nenhum, mas ele aprendeu ali com alguém, né, trabalhando junto com alguém, ou alguém sentou e ensinou para ele. A capacitação ela é específica, né? Então eu vou te dar uma capacitação para trocar tomada. Nossa, um profissional. Aí a norma vai falar o seguinte: a capacitação tem que ser dada por um profissional habilitado.
Aí o profissional habilitado capacita você. Ó, ensinar a trocar tomada, trocar lâmpada, como é que mexe aqui nesse quadro elétrico, enfim, seja lá qual for a função que ele vai desempenhar, a atividade que ele vai realizar, ele recebe uma capacitação. E isso tem que ser formalizado e ele vai trabalhar sobre a supervisão desse profissional habilitado. Claro que se ele entra numa empresa, ele vai trabalhar num lugar e ele recebeu capacitação em outra, um profissional habilitado nesse novo lugar pode ratificar essa capacitação que ele recebeu de outro profissional. Tá? Mas tudo isso tem que ficar muito bem documentado. E aí eu tenho, então, capacitação, qualificação e habilitação. Beleza, Jair. Agora vamos à pergunta que você me fez. Eu tenho esses caras, quando que ele pode atuar? Calma aí. Agora, para atender a NR10, ele tem que ter um treinamento de segurança. Porque no treinamento de segurança, ele não vai aprender a fazer nada em elétrica. Ele vai agora falar sobre riscos. Ele vai aprender o que as normas dizem sobre a questão de risco. Ele vai e principalmente, né, ele vai tratar sobre, para aquilo que ele vai realizar, para que ele vai fazer, quais são os riscos inerentes àquilo, quais as medidas de controle, enfim. Aí tem todo um conteúdo programático, está lá no anexo 3 da norma, os conteúdos programáticos para. E aí nós temos 2 treinamentos, o básico e temos o complementar, que é para quem vai trabalhar no sistema elétrico de potência, no CEP. Aí ele vai ter que fazer o básico e complementar, 40 horas de um e 40 horas de outro. Mas esse treinamento inicial são esses. Eu tenho 2 treinamentos iniciais, então. Quem só vai trabalhar ali na baixa tensão e não vai trabalhar no sistema elétrico de potência, aí ele pode fazer esses 40 horas de básico Suficiente. E atuar. Ah, não, eu vou trabalhar também em alta tensão, eu vou trabalhar no sistema elétrico de potência também, aí ele vai fazer o complementar mais 40 horas. Então esse é o inicial. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. É isso então, aí. Ele não pode realizar uma atividade sem esse treinamento. Ah, mas eu sou engenheiro, eu sou habilitado, né? Fui lá no CREA, cara, é só ir para cima. Não. Você precisa desses treinamentos de segurança em dias para que você seja autorizado. E aí a norma vai falar da autorização. Então, para eu autorizar alguém a atuar numa instalação elétrica, eu tenho que avaliar tudo isso. Ele é o quê? Habilitado, qualificado, capacitado. E aí eu vou avaliar isso, né? O que precisa para o que ele vai fazer aqui? Para essa função, ele tem que ser habilitado. Então, aí, o empregador ele vai ter que ter esse cuidado. Né? Quem eu vou escolher para aquilo que vai ser feito aqui. A gente até conversou um pouco sobre isso na última conversa nossa. Ele vai ter que ter esse cuidado de quem que ele vai pôr aqui dentro da minha instalação para fazer determinadas funções. Então, escolho habilitado? Não, para isso um qualificado serve. Para isso aqui pode ser um capacitado? Ok, mas aí ele tem que ter o treinamento de segurança para eu poder autorizar ele a atuar aqui na minha instalação. Perfeito. Então, todo profissional que trabalha com elétrica precisa passar por um treinamento de segurança da NR10. É isso? Todos. Independente do tempo de experiência, de ser alta, baixa tensão, não importa. Não vai realizar, não permita, não autorize. Chegou lá e não tem esse treinamento, não autorize. Aí a norma vai falar, isso é o inicial, né? Preciso desse treinamento para eu poder trabalhar. Depois ela vai falar do periódico, que na NR10 vai chamar de reciclagem, agora na NR1 chama-se de periódico. Então o que é o periódico? Cada NR tem a sua periodicidade. Então na NR10 é a cada 2 anos. Então a cada 2 anos esse cara vai lá e recicla. Ele revê aquele conteúdo. Tá? Independente de qualquer coisa, aí a empresa onde ele está trabalhando, eu sou um autônomo, você vai ter que procurar fazer essa reciclagem. Esteja com os seus treinamentos em dia. Tá? Se atualizando. Isso é uma coisa muito importante na questão da atualização. Primeiro, porque aquela história, né? Eu fiz um treinamento 40 horas, sentei, o cara falou do choque elétrico, mostrou lá o vídeo, o cara torrando lá no condutor. O cara sai dali, né? Pondo luva, tomando o maior cuidado. O tempo vai passando,
Vai O ficando cara de lado. começa, então a norma está prevendo isso, ó, chama o cara. Além de outras ferramentas que a empresa vai ter, diálogo de segurança, né, o DDS e tal, várias ferramentas, CIPAT e tal, mas ela pede, ó, a cada 2 anos pega esse cara aí, recicla ele, lembra ele, né, traz à tona tudo aquilo que vocês discutiram, coloca o cara de novo, ó, bacana, você está lembrando disso aqui, você está cuidando das coisas, então isso é importante. E também tem a questão, até agora no congresso que eu estive, foi falado isso, por exemplo, em questão de proteção contra descargas atmosféricas, né? Houve grandes mudanças na norma e alguém pergunta assim, pô, mas nunca precisou fazer isso aí? O raio mudou? O raio mudou de lá para cá, da época que eu me formei para cá? Não, o nosso entendimento sobre o fenômeno melhorou. Então temos mais coisa aí para te trazer, tem mais tecnologias novas, tem mais coisa para se discutir e que você precisa aprender. Melhorou o nosso entendimento, vamos melhorar a proteção. Isso também se aplica aí, né? À medida que você vai reciclando, novas coisas vão acontecendo. E dentro de 2 anos, teve norma que foi revisada, agora no treinamento você vai ter oportunidade de discutir isso também. Surgiram novos EPIs, novos EPCs, novas tecnologias, novas maneiras de controlar o risco. Vamos trazer isso para a discussão, vamos reciclar, né? Vamos atualizar o assunto. Não é só lembrar daquilo que foi discutido lá atrás, tem que trazer coisa nova, senão a gente está sempre... Aí o treinamento, Thiago, isso eu tenho percebido muito nesses anos, experiência nessa área, o treinamento vira aquela coisa maçante, vira aquela coisa que, para a empresa, tem que reciclar os caras. Puxa vida, tirar o cara lá da atividade dele. Da atividade dele, deixar não sei quantas horas lá, é um transtorno. O próprio profissional também vê isso. O trabalhador autorizado, ele olha e fala, puxa, essa semana tem treinamento, cara. Que fardo, né? Vai me atrasar tudo, e chega lá, ficar ouvindo aquele cara contar história. Então, precisamos tomar cuidado com esse conceito. A empresa dar a importância devida ao treinamento, aquilo é importante, aquilo salva vidas. O trabalhador entender da importância daquilo e principalmente quem ministra o treinamento, porque também já teve isso. Eu já participei de treinamentos que às vezes o próprio instrutor não dá importância. Quer matar logo a matéria e ir embora, né? E sabe aquele tipo de atitude assim, eu sei que isso aqui vocês já sabem só, mas tem que falar, né? Não, cara, tem que falar mesmo. E daí que eu sei, recicla aí, vamos lá, enfatiza aí, quero ver de novo e vou trazer mais dúvida, os próprios trabalhadores agregam ao treinamento, entendeu? O cara traz experiências dele dentro daquilo, desde a última conversa para cá, e aí, o que aconteceu aí que você... Então o treinamento ele tem uma importância gigante, muito significativa. E aí, fora o periódico, o eventual ele é importante no seguinte. O que é o eventual, Thiago? Eventual é assim, se nesse intervalo de um treinamento para o outro, nesses 2 anos, acontecer alguma coisa significativa em questão de mudança de instalação e de riscos, eu fiz mudanças na minha instalação que mudou o risco, né? Ou para mais ou para menos. Porque imagina, a gente tinha aqui uma instalação muito perigosa e agora a gente conseguiu investir e melhoramos. Opa, vamos reciclar a turma. Porque o que melhorou? O que agora tá mais seguro? Por quê? Para o cara entender. Nós já tivemos casos de clientes que investiu uma grana alta, trocando o painel elétrico, fazendo aquela coisa toda, não reciclou o pessoal naquilo que foi feito, passa um tempo, está tudo descaracterizado, porque o cara continua trabalhando da mesma forma que sempre trabalhou, não sabe por que aquilo é mais seguro, descaracteriza. E o risco volta, às vezes piora. Então, assim, fizemos uma alteração, vai mudar procedimento de trabalho agora. Ou as instalações mudaram, recicla. E aí, a carga horária e o conteúdo programático é de acordo com a necessidade. Pô, 2 horas? 2 horas. Senta os caras 2 horas, ou leva lá no equipamento, recicla, documenta. Então a norma pede esses treinamentos eventuais. Então teve mudanças significativas na instalação, mudou o risco, mudou o procedimento. Mudei de empresa ou mudei de função dentro da empresa, e aí os riscos são diferentes. Ou estou voltando de um afastamento superior a 180 dias. Aí, nesses casos, tem que ser reciclado. Tá? Então, isso Perfeito. É bem importante ter esse olhar também. E aí, a carga horária, o conteúdo programático, de acordo com o que motivou ali. Isso também vai estar lá na NR1 e já estava na NR10. Aí.
Perfeito. Então vamos lá. Então nós temos o treinamento inicial, é isso? Inicial. Perfeito, inicial, que o pessoal chamava de formação. Certo. O inicial, esse público pro inicial é todo profissional que trabalha com elétrica. Todo mundo. Seja ele de baixa, de alta tensão, não importa. Isso. E se for a alta tensão, ou até na baixa, mas que for trabalhar no CEP, aquele sistema elétrico de potência, aí ele vai ter que fazer o complementar. Vai dar 80 horas de curso. Entendi. Então esse inicial seria 40. O inicial básico, 40. Básico, 40. E se ele precisar desse complementar 80. 80. Já somado os 40. Somado, isso. Tá. Que o pessoal chama de CEP, esse complementar. Perfeito. Eu lembro que nós falamos sobre isso num episódio. Isso. E depois nós temos aí também o periódico, a cada 2 anos. A cada 2 anos, exatamente. Entendeu? Que é uma reciclagem. É uma reciclagem. Perfeito. E temos o eventual. O eventual. O eventual, a carga horária é de acordo com a necessidade ali, se foi uma mudança uma melhoria de segurança, se é um profissional que está voltando de um afastamento de 180 dias, né? Perfeito. Esses são os treinamentos. Esses são os treinamentos. Beleza. Tá. Quem que pode ministrar esses treinamentos? O que a norma fala sobre isso? Vamos lá. Isso daí... A NR10... ela não vai deixar claro, né? Embora nós entendemos que você tem que ter um profissional habilitado para isso. Agora vamos lá. Usando a NR1, e aí isso serve para todas as NRs, ela vai falar de profissionais qualificados e com proficiência, né? Algumas NRs também mencionam isso. E aí ela vai falar que o certificado tem que ter um profissional qualificado, responsável por aquilo. Pegando todo esse contexto, o que a gente entende? Tem vários assuntos na NR. E aí olha que legal, Thiago. O conteúdo programático da NR10, ela vai ter um conteúdo falando sobre riscos elétricos, normalização. Tem todo um conteúdo programático bem bacana ali. Ela vai falar sobre riscos adicionais. É bem interessante riscos adicionais. Se der tempo, a gente pode falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas ela vai falar sobre proteção contra incêndio e ela vai falar sobre primeiros socorros. Aí, se eu sou um engenheiro eletricista, fica a questão, né? Tá, primeiros socorros? E aí? Eu tenho habilitação para falar sobre isso e tal? Então, na verdade, você pode precisar de um conjunto de instrutores. Mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Com determinadas qualificações para tratar sobre partes do conteúdo programático. Tá? Nesse caso, é um só que fica como responsável ou todos? E aí você tem um profissional que fica como responsável. Agora, no certificado, você tem que ter a assinatura de todos os instrutores. Tá? E claro, e aí esses caras têm que ter qualificação, têm que ter proficiência naquilo que está falando. Lembrando que, infelizmente, não deveríamos pensar assim, mas é consenso, tem que se pensar assim. Você tem que pensar se você amanhã estiver na frente do juiz. Cara, é essa a regra, você tem que pensar nisso. O que nós estamos tentando trabalhar é para evitar que se aconteça um acidente. Então, o treinamento ele é uma medida de controle, né? Quando a gente fala de nível de risco, a falta do treinamento eleva o nível de risco. O cara não tem treinamento de segurança, cara. Então o nível de risco aumenta, certo? A probabilidade de acontecer alguma coisa começa a aumentar. O treinamento ajuda a diminuir o nível de risco. Então eu tenho que pensar assim, infelizmente aconteceu algo. Cara, vai ser avaliado tudo. Uma das coisas é o treinamento. Aconteceu comigo, um determinado cliente, ele teve um óbito na empresa há muitos anos atrás. E aí eu comecei a atender ele vários anos depois. Ele até um dia lá me contou sobre, eu já aqui uma vez o cara foi esmagado assim, sabe? Tá. Ok. Passado uns dias eu tô num outro lugar, ele me liga. Jairo, eu vou ter uma audiência sobre aquele negócio que eu te contei lá, ainda tá rolando, essas coisas, né? Demora. Ele falou assim, tá rolando e eu vou ter uma audiência sobre isso daí. E o juiz está pedindo o certificado de treinamento de NR10 do eletricista que desenergizou o equipamento para o cara entrar lá dentro. Olha onde chegou a investigação. Quem bloqueou estava treinado?
sabia o que estava fazendo, ou isso pode ter ocasionado o óbito de quem entrou no equipamento. E ele falou, e não estamos achando, um certificado de anos atrás, né? Não estamos achando o certificado. E eu não sei se o cara teve, se não teve, o que eu faço? Falei, cara, agora reza, porque não dá para fabricar um certificado. Não tem o que fazer. Tem que achar esse certificado aí. Se não deu o treinamento, vamos ter um problema, né? Então, e o cara tem... Aí, beleza, achei o certificado. E se ficar evidenciado no meu certificado, por exemplo, nesse assunto que nós estamos falando, imagina que a pessoa tomou um choque, né? E eu tinha ali um outro eletricista do lado da pessoa e ele não conseguiu fazer ali os primeiros socorros para até chegar ali a emergência e ele não tinha treinamento para isso. Não se sentiu seguro, não conseguiu, não sabia o que fazer. E isso ficar evidenciado. O cara teve treinamento, tá aqui o treinamento, tá aqui a assinatura do seu Jairo, no certificado. Vamos conversar com o seu Jairo. Que treinamento é esse que o cara não... Aí conversamos com o profissional, ele falou que não viu. No treinamento não se falou sobre isso, ele não sabe, ele não foi treinado para fazer. Aí chega lá o seu Jairo e fala, não, mas eu não tenho também, eu não sei. Eu não falei primeiro socorro porque não é minha área. Eu não falo sobre primeiro socorro. Tá, mas quem falou? Né? Então, no meu caso, a gente leva parceiros, né, da área de segurança do trabalho, de enfermagem, para poder aplicar essa parte aí do treinamento lá para o seu cliente. Então, isso é importante, essa divisão e todo mundo colocar o nome ali sabendo o que está fazendo. O que eu falei, eu garanto e ele está instruído nisso daí. E aí a norma vai falar que tem que ser dada autorização para quem fez o treinamento com aproveitamento satisfatório. E aí tem uma avaliação, né? Isso é muito sério. Não pode ser tratado como mera formalidade. Não é mera formalidade. Tá? Então, teve aproveitamento satisfatório, teve aquele cara que não conseguiu realmente... Cara, o cara não conseguiu entender. E aí, precisamos resolver o problema, cara. Né? Fazer uma provinha legal, né? Conversar com o pessoal. E não é para prejudicar ninguém, é para deixar claro, cara, na avaliação, eu costumo fazer uma avaliação no final do treinamento e depois eu corrijo junto com a turma, né? Não estamos na escola querendo ver se o cara, né, vai ter nota do bimestre. Não, cara, é ali, pá. Até porque se o cara errou, é o lugar para ele aprender, né? É agora. Não estamos aqui querendo ver se... Não, é querendo reforçar. Cara, faltou isso aqui. Vamos lá. O que não entendeu? Vamos dar tempo, vamos discutir. Vamos lá, vamos reforçar aqui. Onde vocês não foram bem, então não ficou claro. Talvez a culpa é minha, não sei. Mas vamos tocar de novo no assunto para ficar claro para a galera poder trabalhar com segurança. Então, quem pode aplicar? Você tem que ter esses instrutores da área e cada um dentro do seu assunto, de acordo com aquele conteúdo programático. Eu vou além, né? Né? A norma ela vai além. Que os treinamentos, eles têm que... eu não me lembro agora o termo que ela usa, mas isso tem que estar alinhado com o SESMIT. Olha que legal. Porque não adianta eu ir lá falar no meu treinamento, primeiros socorros. O desfibrilador. A empresa não tem desfibrilador bacana. Né? Ou ela tem. E aí? Então, isso é muito importante e por isso que às vezes fica difícil vender treinamento. Porque quando vem orçar treinamento comigo, eu falo, legal, eu quero conhecer seu prontuário. Eu quero conversar com o seu SESMIT, eu quero ver os procedimentos de trabalho, eu quero ver os recursos que vocês têm aí. Aí eu vou trazer para o meu conteúdo programático e aplicar o treinamento. Mas aí isso ninguém pediu. O pessoal vem aí e faz o treinamento. Então é legal esse alinhamento, sentar com a segurança do trabalho. E aí? Como é que é? O que você tem aí? Como é que é hoje o resgate? Como é que é hoje a emergência? O que vocês têm de recursos? Porque senão eu vou trazer lá o melhor dos mundos, chega aqui o cara não tem nada disso. Ele vai continuar sem poder saber o que fazer. Então, ou eu trago uma coisa muito limitada e você tem uma Ferrari aqui, cara. O que você tem aí? Opa, vamos lá, alinha com o cara da segurança do trabalho, o cara da elétrica, conversa com esse pessoal, vê quais são os recursos, conhece os riscos, os procedimentos dessa empresa e aplica o treinamento dentro da realidade do pessoal. Isso é de suma importância, principalmente no periódico, né? Eu acho que o inicial, o cara vai
não sabe nem onde o cara vai trabalhar muitas das vezes, então vai ser uma coisa muito mais abrangente. Mas no periódico, você tem que ter esse cuidado de aonde eu estou aplicando dentro dessa empresa, então eu tenho que tratar uma coisa muito mais dedicada, né? Ele não é... Ele pode se tornar mais complicado do que o inicial até, se o cara parar para pensar. Porque a responsabilidade... Eu tô pensando aqui. Eu vou falar, cara, eu tenho que conhecer essa empresa aí, né? O que tem aí de risco, o que ele faz. Existe uma preparação muito séria antes do profissional que vai lá, né? Exatamente. Talvez até maior do que aplicar o próprio treinamento. Pode acontecer, tá? Então, claro que muita coisa ele só vai remanejar, legal, isso aqui então eu posso trazer e colocar nessa empresa, isso aqui não adianta. Não é Ctrl-C, Ctrl-V, né? O que eu fiz na empresa A, vou fazer igualzinho na B, porque é o mesmo segmento, não é. Não é, tá? Eu costumo ir lá, dar uma volta. Uma vez o pessoal ficou... Eu cheguei para dar o treinamento, e foi até interessante, porque foi um parceiro que nos convidou, falou, Jairo, preciso de socorro aqui, eu tô com um treinamento, olha que legal. Ele foi dar o treinamento lá, enviou um engenheiro para dar o treinamento, e o pessoal parou o treinamento, cara. Chegou um momento que o pessoal falou, não, cara, não tá legal isso aqui. E aí ele falou, cara, e agora? Né? A pessoa da empresa que vendeu o treinamento. E aí me indicaram, ele chegou em mim e falou, cara, eu preciso que você dê o treinamento. Eu falei, legal, quero ir lá primeiro. Aí quando eu fui lá, sentei com o RH, que era quem estava contratando, sentei com a segurança do trabalho, sentei com o cara da elétrica, falei, eu quero dar uma volta, quero conhecer sua fábrica. E aí eles falaram, cara, nunca vi isso. Você quer conhecer a fábrica? Eu falei, eu quero conhecer a subestação, era de CEP. Eu quero conhecer os procedimentos, quero conhecer o que você tem aí pra gente poder... não dá tempo agora de elaborar um conteúdo, mas aí lá porque o pessoal já tinha programado tudo, cara. Então lá eu quero conversar com o pessoal sobre o que eu vou ver aí, e discutir com eles isso, e o que vocês vão me mostrar aqui de medida de controle, não tem problema, eu consigo fazer isso aqui a tiracolo, mas eu preciso conhecer a sua instalação para saber do que eu estou falando, senão eu vou falar besteira para o seu pessoal. Né? Não besteira, mas assim, não vai agregar tanto quanto deveria. Sim. Isso aqui é muito sério, você só vai fazer de novo daqui 2 anos. E não podemos brincar com isso, né? Então é um negócio sério, Thiago. É muito importante essa questão do treinamento. E saber o que está contratando, saber o que está vendendo, quem treina, saber as dificuldades ali, o que ele pode encontrar e como que ele tem que olhar para isso, né? A responsabilidade que ele tem que ter. E é legal, de preferência, que se tenha experiência, né? Experiência que eu digo, não de instrutor. É importante também, para você poder se comunicar. Sim. Mas experiência na área de elétrica. Né? Por isso que as normas vão falar de proficiência. É que nem eu dar trabalho em altura, eu nunca subi numa escada. Ou dar o treinamento de trabalho em altura, eu nunca subi numa escada. Né? Então eu vou dar um treinamento de elétrica, mas eu nunca mexi num painel elétrico. Fica muito teórico, né? Eu gosto de... como eu falei para você, eu era ajudante de eletricista. Então é legal quando você conversa com o pessoal ali e o pessoal sente que, legal, esse cara ele não está engessando, ele não está falando de uma coisa que... Porque isso também, quem está sendo treinado, às vezes olha para o instrutor e fala assim, tá, muito bonito isso aí, mas eu não consigo fazer aqui na prática. Você já viu isso, né? Já. Cara, não consigo, esse cara está falando, mas ele não sabe o que está falando. Vai lá fazer do jeito que ele está falando aí. Agora, quando você mostra que você consegue, o que eu estou falando aqui, eu já fiz... Ou eu já tive a dificuldade, vai ficar ruim mesmo. Mas, cara, e aí você falar da dificuldade, cara, vai ser ruim, vai suar, sua vista vai embaçar, a luva vai fazer não sei o que tem, não é horrível quando você coloca lá e o cara fala, então, mas tem que usar, velho. Não tem outro jeito. É a linguagem dele, né? Cara, não tem pra onde correr. O cara fala, é mesmo, Jairão? Cara, vai ter que fazer, eu sei que é ruim. Né? Então, então é fantástico essa coisa da experiência. E aí o cara sabe... já teve parceiros que nós levamos para falar de combate a incêndio. E aí, o cara já apagou o negócio. O cara sabe o que tá falando. E aí os caras falam, cara, é verdade, isso aí... Tá, uma vez aconteceu aqui, a gente não... Então, cara, aí você faz assim, faz essa... É legal. Então, ter esse cuidado, sabe? De proficiência, de quem que você chama aí pra... Entendi. Você já teve alguma empresa, ou você sabe de algum fato... de alguém que chamou assim a sua empresa ou chamou um profissional e falou assim, vem cá, dá esse treinamento de NR10, mas aqui todo mundo já é experiente, não precisa gastar 40 horas não, ou sei lá quantas horas, faz lá um dia. Já teve isso ou não? Já. Cumpre aí a tabela só pra gente ter esse treinamento. Já. É tentador, tá? Por quê?
Vamos lá. Porque não... Vamos ser francos, né? Num primeiro momento, alguém olha assim, 40 horas. Vou ser sincero para você. Teve treinamentos que foi exaustivo. Porque depende da turma também. Não sei se você já aplicou treinamento. Sim, se não tiver essa... Pô, você pegar 40 horas de treinamento, uma semana, né, cara? Uma turma que não participa, por exemplo. Já peguei, são desafios. Uma vez eu dei treinamento para um parceiro, junto com um parceiro, ele me convidou, e era para um cliente deles, eram chineses. E aí foi dado o treinamento com tradução simultânea. Tiagão do céu. Canseiro, hein? Eu fui falando com os caras e tal. E os caras... Não tinha dúvida, cara. O cara não participava nada. E o conteúdo foi acabando. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui, cara? Vai chegar uma hora que isso aqui vai acabar e tal. E aí teve uma hora que aí eu falei do coffee, né? Falei, vamos dar uma paradinha então. E o chinês, não, pode continuar. Falei, gente, agora complicou mais ainda. Aí foi legal. Porque chegou uma hora que acabou mesmo, Thiago. Acabou o conteúdo. Eu falei, e aí eu preocupado, né? Em quanto tempo? 2 dias? 2 dias. Era uma reciclagem. Tinha mais 3 ainda. E aí eu falei, gente do céu. Não eram 40 horas. Não era 40. E olha que não era 40 horas esse. E aí eu falei, cara, mas dentro do que a gente tinha programado ali, foi muito rápido. E aí eu falei, cara, o que eu faço agora? Depois do almoço, os slides já tinham acabado. Eu falei, gente, não sei o que aconteceu naquele treinamento. Foi uma coisa muito dinâmica, que não sei se é dinâmico o termo, mas foi muito rápido. Aí eu falei, agora... Aí eu sentei durante o almoço, que aí tem um monte de outros conteúdos, né? E baseado em outros treinamentos que eu tive com o pessoal daquela mesma empresa, mas de outras áreas, e pessoal que falava o português e tal, eu comecei eu falei, agora exige-se de mim, a culpa não é dos caras, né? O problema está em mim. Eu que tenho que trazer mais conteúdo para os caras. E ali eu consegui, com a experiência, bolar alguma coisa e trazer para os caras e a gente conseguir terminar o conteúdo. Então, voltando à sua pergunta, cara, às vezes é tentador, por quê? Porque a gente olha e fala assim, cara, 40 horas, os meninos já conhecem, né? Eu não vou ficar dando 40 horas aí para os caras. E o empregador, ele vem com essa proposta, não é nem mal intencionado. Porque... Essa é a outra pergunta que eu ia fazer para você. Será que é falta de conhecimento? Não, que será? É um julgamento assim, Jairo. Os caras... Porque hoje tem muito disso, né? A gente não comentou sobre isso, mas é importante. A carga horária do periódico, da reciclagem. A NR10, ela não traz a carga horária. Ela vai falar o seguinte, que para o eventual, a carga horária e o conteúdo programático é de acordo com o que o motivou. Mas é o eventual. Então lá no início até tinha uma discussão, o pessoal falava assim, então a reciclagem é mais 40 horas. Teve gente que defendeu isso ferrenhamente. Mas podemos dizer que é consenso hoje no mercado que não. Também trabalha-se aí o eventual, o periódico com... O eventual não, o periódico com... alguns adotam 16 horas, alguns adotam 20 horas, né? Alguns adotam 8 horas. Só tem que se tomar um cuidado para que você consiga transmitir tudo que realmente diz respeito a essa instalação e tal. Na revisão proposta, que foi para consulta pública, não me lembro agora se foi o ano passado, mas ainda não saiu a revisão da NR10, mas saiu um texto para consulta pública e estava sendo proposto em porcentagem do inicial, que dava aí cerca de 30 horas. Aí ele bateu o martelo, a reciclagem tem que ter X horas. Ainda não está assim, então o pessoal aplica aí flexível. 20, 16, 8, enfim. Só tem que saber o que está fazendo, porque, tem que lembrar que amanhã eu posso sentar na frente do juiz. E aí eu chegar lá falando que eu dei 2 horas de reciclagem, depois de 2 anos, cara, como você chegou nesse número, né? Por que você achou que era tão... Num eventual,
tudo bem, o eventual... Dá para explicar. Teve uma coisa que motivou. O que é? Mudei esse procedimento. Vai lá e treina o procedimento, 2 horas, beleza. Agora, no periódico, né, 4 horinhas, o que aconteceu? O que você imaginou aí que não precisava tratar disso? Então, tem que ter esse cuidado aí. Então, a gente tem essa discussão ainda em questão de carga horária do periódico. Mas eu confesso que 30 horas eu me assusto um pouco. Sabe? 30 horas é bastante tempo, né? Tem o que falar, dá para aproveitar? Dá, claro que dá. Mas a gente precisa pensar bem nessa coisa, porque hoje, da forma que são dados os treinamentos hoje, que são aplicados os treinamentos hoje, é muito complicado, porque ele fica maçante e, como eu disse para você, ele já meio que... ele caiu em descrédito, vamos ser sinceros. Treinamento, infelizmente, ele meio que caiu em descrédito. Então o cara já contrata... É um mal necessário. É um mal necessário, perfeito. Então a gente precisa ter uma cultura de mudança desse pensamento, a importância do treinamento. Não, cara, ele tem que ficar muito claro. Isso é muito legal. Eu gosto quando eu saio de um treinamento e as pessoas me procuram. Isso é muito legal. E isso acontece. E isso mostra o quanto que eu estou falando é verdade, de que caiu em descrédito. De pessoas chegarem em você e falar, cara, nunca falaram isso no treinamento. Eu nunca tinha ouvido isso daí. Então, mas, porra, cara, legal. Aí o cara gostou de estar ali, agregou, entendeu? O cara olhou e falou, cara, isso aí eu não sabia. Isso aí, pô, ele sabe que mudou a vida dele em alguma coisa agora. A maneira dele trabalhar, o conhecimento que ele tinha, agregou, trouxe. Então, o instrutor, ele tem que ter essa preocupação de que cara, a cada 2 anos eu estou aplicando treinamento. Não é possível que eu vou falar a mesma coisa. Bom, em 2 anos não aconteceu nada novo, né? Não tem nada que eu possa melhorar nesse conteúdo, não há nada que a gente possa trazer para esse pessoal. O que eu te falei, não dá para entender melhor a realidade desse cara e trazer agora para o treinamento e ele vai ver isso como uma novidade. Pô, acontece muita coisa numa empresa em 2 anos e nas atividades, né? Eu até falo muito com o pessoal da elétrica o seguinte, olha, o bom da elétrica que dá essa coisa na gente, né, de cara, que delícia, não tem rotina. É sempre pepino novo, cara. Você conversa com os eletricistas, não tem rotina, amanhã eu vou chegar aqui e vou fazer a mesma coisa. Não, cara. Cada BO que aparece é uma dor de cabeça, é uma coisa diferente. Isso é gostoso para os caras. Eles gostam. Chegar em casa, resolvi, cara. A máquina estava parada e foi aquela luta e o negócio não funcionava e vai daqui, fuça tal. Cara, descobri um negócio novo, né? Agora já sei o que estava acontecendo. Então essa coisa da descoberta... Tem que trazer isso para o procedimento, para o treinamento. Traz isso para o treinamento. A questão da segurança tem muito disso também. E aí a gente ir trazendo essas informações. Aí o treinamento começa a ficar interessante. Para o empregador, para o empregado e para quem está, o instrutor. Tá ele não ficar lá olhando pro cara que nem eu fiquei. É uma situação difícil. É assim, cara. Jairo, vamos pensar assim naquele profissional que está na empresa A e ele tem todos os treinamentos, cumpriu todos os requisitos e dentro do período dos 2 anos, que é a periódica, né? Isso. Fez lá e fez a última periódica, fez 6 meses. Aí ele muda para a empresa B. Ele tem que passar pelo outro treinamento, ou aquele que ele fez lá, ele pode colocar no currículo e dizer que ele é uma pessoa treinada em NR10? Então, até o ano passado tinha. Então ele tinha, era assim, mudou de empresa ou de função, faz de novo. Recicla. Então tinha que reciclar. Tá. Porque entendia-se que entende-se ainda, que muda-se os riscos, né? Pode ser que muda-se os riscos, então recicla. Como pode ser que muda-se os riscos e as medidas de controle, o que a NR1 fez agora? A NR10 ainda não foi revisada, mas o que a NR1 fez? A NR1 ela autorizou você pegar esse treinamento, essa pergunta é legal. Você reciclou lá na empresa A, já faz 1 ano. Aí você chegou aqui, ele está válido, né? Então, anteriormente você teria que reciclar novamente. O que a empresa B pode fazer? Ela pode olhar, pegar esse treinamento, ver o conteúdo programático, o que você viu lá, o que o cara te passou. Cara, se aplica aqui.
Só que o que a NR1 pede? Você vai emitir um novo certificado. Ah, tá, entendi. Entendeu? Um novo certificado. Só que a validade dele está amarrada naquela. É a mesma. Você só tem mais 1 ano, não vai valer mais 2 anos, né? Não é uma nova reciclagem. Você está ratificando aquela reciclagem e aceitando, atende a nossa necessidade. Isso é muito sério. Quem vai fazer isso, o profissional ali, a segurança do trabalho e o profissional responsável pelas instalações elétricas que vão ratificar isso, eles têm que falar, realmente é a mesma coisa. A função que ele desempenhava lá é que ele vai desempenhar aqui, os riscos que ele aprendeu lá a lidar e as medidas de controle que havia lá e o que vai ter aqui, não vai ter muita diferença, é isso daí. É a segurança do trabalho que faz isso. É o Departamento de Segurança do Trabalho do cliente. Geralmente RH, por aí. Por aí, O RH, o que a gente vê, né? O RH, ele cuida, acaba ficando pro RH, dele cuidar desse trâmite de tem, não tem... mas ele não tem competência técnica para essa avaliação. Para dizer se vale ou não. Ele vai ter que passar para essa turma. Vai chegar na segurança do trabalho, vai chegar uma hora que a segurança do trabalho também não vai ter competência técnica. Ele vai ter que chamar o cara da elétrica e falar, da minha parte aqui tá tranquilo, né? O que você me diz? E aí, então tem que ser, a norma vai falar muito disso, né? Das coisas serem juntas. Então é interdisciplinar, você vai ter que... O que não é da sua competência, não dá para o cara da segurança do trabalho falar, não, os riscos elétricos aqui é tudo a mesma coisa, tá? O procedimento, não sei, ele não sabe como é que o cara trabalha. A não ser que ele acumula essas funções, né? Ele é engenheiro eletricista naquela empresa, porque tem muito disso. A autorização, a gente citou aqui a autorização, ela é dada, né, para aquela função que você vai desempenhar ali, o seu cargo e a função que você vai exercer. Agora, não é porque eu sou... Vamos supor que eu sou o cara da segurança do trabalho. Mas eu tenho também a engenharia. Só que eu tenho engenharia elétrica. Eu falo assim, não, deixa comigo. Eu conheço aqui também, eu conheço lá, eu vi as instalações aí, tá? Não, você não é o profissional autorizado pela empresa para isso. Então, isso é muito importante, né? A quem a empresa delegou? Eu entro lá num cliente meu e... não, mas eu sou habilitado... tô vendo ali o cara com uma dificuldade ali, eu vou ajudar ele lá no painel. Não, cara. E daí que você... Ou eu entro na empresa, eu sou contratado para trabalhar, sei lá, almoxarife. Mas eu sou engenheiro eletricista. Tô ali como almoxarife e tal, não consegui uma colocação no mercado ainda na minha área, tô aqui, tenho registro no CREA, sou profissional habilitado, tô lá, os meninos da elétrica tá ali com uma dificuldade, eu vou lá ajudar o cara. Você não é autorizado, né? Se acontecer alguma coisa, você tá mexendo onde não devia. Não te autorizaram a fazer isso daí. Então é um alerta pro trabalhador que tem qualificação, habilitação, mas não tem autorização. Pode até ter o treinamento. Eu fiz o treinamento. Cara, você não tem autorização. É um alerta pro trabalhador e é um alerta pro empregador. Da desvio de função, né? O Thiago não é engenheiro lá, eletricista? Não falaram aí que ele se formou? Põe ele para ajudar os meninos lá. Não, cara. Ele não foi contratado para isso. Se acontecer alguma coisa lá, a gente está em maus lençóis. Então, e não podemos. Ele não teve os treinamentos devidos. O cara não pode fazer isso daí. Por mais que ele tenha outros treinamentos, mas os daqui ele não teve. E não está autorizado. Por mais que ele esteja, autorize então. Então, formalize isso daí, muda lá a função do cara, não sei o que você vai fazer. Então, sim, se chegar à conclusão na empresa B que o risco é o mesmo, ok, faz lá um novo certificado com a mesma validade. Se chegar à conclusão que não, um treinamento eventual atende nessa situação? Atenderia. Eu posso pegar esse conteúdo programático, posso acrescentar algo a ele, isso é interessante. E aí você vai colocar lá o que você acrescentou, quem é o responsável só que vai ter a validade do anterior ainda. Perfeito. Que tem o resto daquele conteúdo que você não passou. Então, a validade continua sendo, no exemplo que nós estamos dando aqui, se o cara tinha 1 ano já, vai ser mais 1 ano para frente. Mas ele pode fazer isso. Perfeito. Tá? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas a resposta eu já vou meio que fazer a pergunta, meio dando a resposta para você confirmar. Então, o risco de o colaborador não estar atento à NR10 é a própria vida. Né? Ele pode estar trabalhando com elétrica, com eletricidade, com baixa, alta, né? Porque eu já vi acidente até com baixa tensão que levou a vida da pessoa, né? Sim. Então o profissional que não se preocupa em ter, ele pode estar colocando a vida dele
em risco. É isso, né? É isso. Perfeito. Exatamente. E o empregador, você já mencionou até um caso aí, né? Que teve um óbito. Mas além dessa perda, que é a maior de todas, que é a vida, o que mais pode sobrar para o empregador se ele não der atenção a esses treinamentos que ele precisa dar para os profissionais da empresa dele? Tá. Aí... As penalidades, né? De uma eventual fiscalização. Isso. Aí... Isso pode variar, né? Isso vai variar. E aí nós vamos ter a NR 28, que vai falar sobre isso. E aí, para cada item das demais NRs, você vai na NR 28, você vai ter lá as tabelas. Então, cheguei na NR 28, tem a tabelinha lá da NR 10. Qual item você não está atendendo? E aí você vai ter o grau de infração para aquele item, de 1 a 4, sendo 4 o mais pesado aí. Eu não vou me lembrar agora de cabeça qual que é o treinamento, mas o que o fiscal ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo, ele vai avaliar o que você não tem, ele vai olhar para aquilo, vai ver qual que é o grau de infração. Aí lá no início da NR 28 vai ter as questões de quantidade de funcionários que tem naquela empresa. Então, vai depender muito da avaliação que esse fiscal fizer, né? Porque junto a essa falta de treinamento, ele vai evidenciar também outras situações. E aí, se ele vê que tudo isso... Aí ele pode ir para embargo, interdição, multa, uma notificação. A gente já teve muitos casos de notificação, né? Ó, você não tem, você tem tantos dias para fazer isso. Vamos voltar aqui. E aí o cara agora vai ter que fazer correndo aquilo ali. Deve ir muito do aspecto geral que o fiscal vai encontra, do aspecto né? geral. Porque se ele vê, por exemplo, que só falta o treinamento, ou que o treinamento está alguns dias atrasado, talvez, né? Mais leve. Exato. Mas se é uma pessoa que não liga com nada, que tá tudo ali, né? Aí já é um grau diferente. Assim, a experiência que a gente tem tido é que não há uma regra do tipo, ó, se o cara chegar e não encontrar isso, ele vai fazer isso. Não. Depende. Tem uma série de fatores que ele vai avaliar e aí ele vai tomar uma atitude em cima daquilo. Mas você pode ir de uma notificação até embargar o negócio. Se vê que a coisa tá feia, o cara vai parar tudo lá. Porque ele vai associar. Vai falar, ó, os cara, olha o nível de risco que ele encontrou nas instalações e ainda por cima o pessoal tá sem treinamento. Esse cara vai morrer, cara. Agora, se eu tenho uma instalação um pouco mais segura, ele tá vendo que as condições da instalação estão bacanas, o cara tá sem treinamento, ele pode te dar um tempo, por exemplo. Ou a instalação não tá legal, mas pelo menos aqui nessa parte burocrática você tá cuidando bem, o pessoal tá... vamos chamar de burocráticas, são medidas administrativas, né? Então, existem medidas de controle administrativas aqui, o cara está sendo treinado, o cara tem procedimentos, o prontuário do cara está montado, a instalação lá está perigosa, ele está investindo lá ainda, mas ele tomou essas outras medidas aqui. Uma coisa importante que a NR1 vai falar, né, do PGR. Então, a gente tem que ter um programa de gerenciamento de risco, e aí dentro do seu PGR, os riscos elétricos vai estar lá, o treinamento é uma medida de controle que vai estar lá. Então, se o cara tem plano de ação, se ele já identificou que ele está com problema nos treinamentos dele, né? Ó, não tem aderência, o RH está com problema, a gente não está conseguindo, estou vendo que está atrasando. Quem está deixando atrasar isso daqui? Por que o treinamento do cara venceu? Então, estamos com problema, estamos resolvendo isso, está aqui no plano de ação. Então, tudo isso o cara vai avaliar e aí ele vai entrar com uma ação ali. É um conjunto de boas práticas, né? Exatamente. Perfeito. Então, dentro do termo treinamento, dentro dessa questão da NR10 treinamento, dentro da indústria, dentro do seu cliente, né, dentro daquela pessoa que precisa, vamos pensar que quem tem que se interessar é o colaborador, é a pessoa especialista ali, né, que trabalha nessa área, o empregador, o dono da indústria. Agora, quem tem que estar olhando no dia a dia, pelo que eu entendi, é o RH, cuidando ali de prazo, se o documento existe, onde ele está guardado, não é? Normalmente cai no RH. Isso. É o engenheiro de segurança responsável ali para aquela empresa, ou os engenheiros, né? Porque em alguns casos temos mais de um. Isso, e os técnicos, né? Então, essas pessoas que precisam estar ligadas constantemente se o treinamento está válido no sentido de data e de atividade. Exato. Porque às vezes tá lá, não, tá no prazo. Tá tudo mas no mudou, prazo. né? Muita coisa. Aí também já não tá... Exatamente. Não tá legal. Estar atento, olha que isso aí que você tá falando é muito importante. Para um cobrar o outro, né? Isso, Eu vejo essa é a assim, ideia.
o cara da segurança do trabalho olhar e falar, mas peraí, eu vi aí que vocês estão trocando painel, que está mudando um monte de coisa. O que isso acarreta em questão dos riscos, né, para mais ou para menos, e que a gente precisa reciclar o cara, aplicar um treinamento eventual. Cobra o pessoal da elétrica. O pessoal, e aí, vocês não falaram nada comigo. Vai precisar? Devo começar a me preocupar e ir atrás? Vamos sentar e conversar sobre isso? Isso é importante, né? E a mesma coisa, não só na elétrica, mas naquilo que a gente falou, primeiros socorros e combate a incêndio. Mudou esses recursos também dentro da empresa. Um equipamento novo que chegou, né? Exatamente. Então, o pessoal da segurança do trabalho já... Eu sei que vai ter, dependendo da empresa, vai ter a CIPA, vai ter brigada, vai ter essas coisas todas, mas o pessoal da elétrica tem que receber esse treinamento, né? E aí eu vou aplicar um treinamento eventual. E, ainda dentro disso que você acabou de mencionar, o trabalhador... A gente tinha um item na NR10 que era o direito de recusa. Então, se o cara vê que o risco não está controlado, ele podia se recusar a fazer a atividade. Isso é legal. Então, claro, não é, hoje eu não estou afim de trabalhar nesse painel. Não, não é esse o caso. Não, é direito de recusa porque o risco aqui não está controlado. Vamos controlar? Aí eu faço. É isso que a norma quer. Tá. Saiu da NR10. Mas não é porque não existe mais direito de recusa. Está na NR1. Então a ideia da NR1 isso aqui vai ficar só aqui, não vai toda a NR mencionar a mesma coisa. Porque todo mundo mencionava. O cara chegou lá para trabalhar no espaço confinado. E no final das contas também, quem que vai querer trabalhar e colocar a vida em risco, né? Isso é uma coisa do bom senso, né? Mas você acredita que porque infelizmente rola, Thiago, aquela coisa do... eu vou falar não. Entendi. Entendeu? Eu vou chegar no cara e falar que não quero. Uma coisa é estar escrito lá, outra coisa é eu falar aqui e o cara olhar para mim e falar, você não quer? Chama o Jairo ali que ele faz. O Thiago não quer fazer. Chama o Jairo lá. O Jairo é doidão. O Jairo é bom. Teve a coisa melhorou muito, né, Thiago? Mas eu vim de uma época que o cara bom era o cara que não precisava de EPI. Né? Era... Corajoso. E o cara querendo luva, mas só faltava essa. Chama o Jairão lá. O Jairão faz. Dá pro Jairão que o Jairão faz sem luva. Então esse era o cara bom. Esse cara tá fora do mercado. Esse profissional ele está fora do mercado. Hoje, graças a Deus, a consciência melhorou muito e as empresas estão... Esse cara ele é um risco para a empresa quer pôr para fora. O cara que não segue o procedimento, que não usa EPI. Exatamente assim. Né? Esse cara é um risco. Então, o trabalhador, ele tem que, aí no treinamento, ele também tem que estar atento à validade do treinamento dele. O treinamento está bem... Cara, é que nem o EPI dele. Né? Ele não vai ficar atento se a luva está furada. Cara, meu treinamento parece que já está vencendo. Aí eu não vi ninguém falar nada, ninguém agendou, ninguém planejou. Cara, vai atrás, vai ver como é que está o treinamento. Você precisa do treinamento, você precisa de reciclagem. Não é a empresa que precisa por causa da auditoria, da fiscalização. Você também é um direito seu, ser treinado em segurança. Então, vá atrás disso aí. Muito bom. Bom, nós tínhamos aqui 8 assuntos para falar. Rapaz. Falamos só de um, treinamento, né? Tá bom. Fechou nosso tempo. Mas você vai voltar, né? Vamos estar aqui falando de outros. Acho que para mostrar que treinamento é um assunto sério. Não conseguimos esgotar. Não falamos tudo, né? Que treinamento é um assunto sério, que ficamos aqui quase 1 hora falando sobre esse assunto e teríamos mais assunto para poder falar. Na R1 tem um EAD. Mas aí fica para uma outra vez. Fica aí, você já deu um spoiler. E aí, pode, não pode? O que acontece? E aí tem o pessoal fazendo EAD aí, que é um negócio meio... Né? Pode, claro que pode. Mas existem regras, tem um anexo todinho na NR1 sobre isso, a gente pode conversar outra hora. Puxa, eu nem pensei nisso. É um assunto interessante. Mais 1 hora de conversa. Mais 1 hora. Jair, obrigado mais uma vez por você ter participado com a gente aqui, né? Espero que quem tenha dúvidas vai deixar lá na descrição do vídeo. Nós também colocamos lá o seu contato para quem quiser seguir as redes sociais do Jairo, da empresa dele, fazer pergunta direto para ele, pro seu time, né? Legal. E já ficamos marcado aqui o nosso próximo. Fechou? Show de bola. Eu que agradeço aí. Obrigado. Muito bem, pessoal. Então, esse foi mais um episódio, né, da nossa primeira temporada do NRCast. Falamos hoje sobre a NR10, especificamente sobre treinamento. Você que gostou, então, desse conteúdo, gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, compartilha com as pessoas que se interessam pelo assunto. Se você tem dúvida, como eu disse aqui, você pode deixar aqui nos comentários, que nós vamos transmitir as suas dúvidas pro Jairo e com certeza a sua dúvida vai ser tema de um próximo episódio. Ou se você preferir, também pode acessar diretamente as redes sociais dele, os contatos do Jairo e do time
dele, que nós vamos ter, com certeza, ele vai ter o prazer aí de responder todas as suas dúvidas, tá bom? Eu agradeço a sua audiência de hoje, lembrando que o NRCast tem como propósito se tornar o maior movimento de especialistas de NRs do país. Então, nos siga e compartilhe o nosso canal com outras pessoas que se interessam. Eu sou o Thiago Andreata e esse é o NRCast Conectando Pessoas e Negócios.